Louvado seja Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Está lendo a palavra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 ao 33. Amém? Está escrito assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez, um pouco e me ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto, que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai. E dizia, pois, quem vem a ser esse? Um pouco não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo, que chorareis e vós lamentareis. Tereis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá. Em meu nome, até agora nada tendes pedido. Em meu nome, pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de figuras, de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrarei no mundo, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes? Agora, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, nós prostramos as nossas cabeças, os nossos rostos perante a Ti, porque sabemos que o terreno ao qual entramos é lugar santo. Ó Deus, ajude-nos na nossa incapacidade de compreender as Tuas santas e poderosas palavras. Nos capacite, Senhor, essa noite a compreender, entender e ser edificado pelo Teu Santo Espírito. Fale conosco, Senhor. Traz a real compreensão dessa passagem. Ajuda, Senhor, o ministro e todos nós. Fale conosco de um modo impactante, de um modo que todos nós entenda
e seja completamente edificado por ti, de modo que o teu reino também avance sobre nós. O Senhor receba a glória para si, e nós aqui sejamos conformados à imagem do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse é o tema da mensagem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Irmãos, a verdade é que nós precisamos tirar a sandália dos pés, ou dos nossos pés. O território no qual vamos caminhar, doravante, é terra santa. O Evangelho de João é o santo dos santos de toda a revelação bíblica. Por isso que precisamos tirar a sandália dos nossos pés, pois o território no qual vamos caminhar, doravante, é terra santa. O Evangelho de João é o santo dos santos e toda a revelação bíblica. É o santo dos santos e de toda a revelação bíblica. É o livro mais importante da história. Steven Lawson chama de Monte Everest da teologia, o mais teológico dos evangelhos. Charles Erdman o considera o mais conhecido e o mais amado livro da Bíblia. Provavelmente é a mais importante peça da literatura que há no mundo. Para William Hendrick, o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Nós percebemos, lendo esse livro e os 4 evangelhos, que Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas como homem perfeito, João, por sua vez, apresenta Jesus como Deus. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos porque têm grandes semelhanças entre si. João, porém, distingue-se dos demais em seu conteúdo, estilo e propósito. O propósito de João escrever esse livro é apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos passam a ir a ele pela fé e os cristãos possam desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Verdades fundamentais desse livro: Jesus é o verbo divino que veio do céu e se tornou carne. Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos os receberam. Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. Jesus ensinou que a salvação está exclusivamente nele, e que esse livro, mais ou menos, ele foi escrito entre o ano 85 ao ano 90. Então quem escreveu esse livro foi o apóstolo João, o apóstolo amado, o homem que teve o privilégio de ir aos céus antes de ver a morte. E ele escreve uma passagem muito impactante, muito tremenda. Jesus começa aqui no versículo 16, e ele já tinha pregado um grande sermão aqui, nós precisamos entender. Ele já veio de um grande sermão. Se eu fosse pegar o sermão todo, não daria tempo para pregar. Um pouco e não mais me vereis. Prestamos atenção aqui que Jesus, ele fala isso para os discípulos depois de enfatizar que o Espírito Santo virá para ensinar os seus discípulos e também para exaltá-lo como enviado de Deus. Jesus passa a falar a respeito da transformação que sua ressurreição e o que a sua ressurreição produzirá na vida deles. Destacamos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, um enigma a ser decifrado. Jesus usa uma linguagem enigmática para falar aos discípulos: um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Essas palavras de Jesus deixam os discípulos confusos. Jesus usa uma linguagem enigmática aqui para falar
dirigir a palavra aos discípulos, de modo que eles ficam confusos, não é? No versículo 16 aqui, você não viu isso quando você leu aí? Eles ficaram confusos, mas do que Jesus está falando? Porque Jesus usou exatamente uma linguagem enigmática, uma linguagem que era impossível deles compreenderem de início, de primeira. Então presta atenção que eles realmente ficam confusos aqui. O versículo 19 vai dizer: percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagai entre vós a respeito disto, vos disse um pouco e não vê. Eles não entenderam. Eles não compreenderam a linguagem do nosso mestre. Até aqui eles não compreenderam. Eles não conseguiram entender. Os discípulos ficaram confusos. Foi isso que aconteceu aqui. Versículo 18. E dizia: pois que venha a ser esse um pouco e não compreendemos o que quer dizer. Está vendo? Eles não compreenderam. Os discípulos ficaram confusos aqui agora, diante de tamanha declaração. E essa declaração é tremenda de Jesus. Essa declaração aponta para o ato principal, para a maior missão do nosso mestre. Mas os discípulos não entendem. Mas por que os discípulos não entendem? Se eles estão o tempo todo com Jesus, se eles caminham com Jesus, estrada a estrada, fora, aldeia a aldeia, por que eles não entendem a fala de Jesus aqui? Eles não compreendem o que Jesus está querendo dizer. E eles ficam confusos, perguntando um para o outro: mas o que o nosso mestre está querendo falar com isso? Um pouco e me vereis, outra vez um pouco me vereis, outra vez um pouco não me vereis. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós não conseguimos entender. Então houve uma confusão na mente deles. Eles ficaram confusos. Uma forma enigmática que Jesus dirigiu a eles. Eles não conseguiram entender. Agora presta atenção, que nessas alturas, aqui, Jesus está falando da sua principal missão já. Versículo o 16, está próximo. Jesus está falando exatamente da principal missão, do acontecimento mais importante de toda a história da humanidade. Jesus está citando aqui o que eles não entenderam, de uma forma enigmática que Jesus citou. Jesus está falando do acontecimento mais importante de toda a história da humanidade. Agora, presta atenção em uma coisa. Assim como os discípulos que eram limitados, assim somos nós também. Limitados no entendimento de Deus. Isso aqui nos mostra só uma coisa que nós já acredito que já tem convicção. A limitação das nossas mentes para compreender a Deus. Jesus era o próprio Deus. Nós sabemos disso. Encarnado. Nós sabemos que ele se fez homem. Mas isso aqui mostra que mesmo ele estando do lado, à direita do próprio Deus, que se fez homem, mesmo tendo os ensinamentos de Jesus pessoalmente, é impossível que um homem possa compreender a Deus sem que Deus lhe abra o entendimento, para que esse lhe venha a compreender. Nós observamos isso aqui. Veja, eu não estou falando de ímpio, presta atenção nisso. Eu não estou falando de incrédulo. Eu não estou falando de um ateu. Eu estou falando de crente, de cristão, de apóstolos, de Tiago, de Pedro, de João. Eu estou falando desses homens, você entende? Homens crentes que andavam com Jesus. Mas ainda assim, irmãos, a nossa mente é limitada para entender a Deus. Só há uma perspectiva e esperança para que o homem entenda a Deus. Deus fazer que esse homem entenda Ele e revelar-se a Ele. A Bíblia é clara em dizer isso. Então naquele momento ali houve embaraço, confusão. Eles não entenderam por causa das suas limitações. Nós também somos assim, limitados no entendimento de Deus. É impossível que homens, ainda que sejam sábios, consiga compreender completamente Deus.
Porque não tem como o finito compreender o infinito. Não é? É impossível que o finito compreenda o infinito. E muitas das vezes se pegamos assim, com dúvidas, não é? Confusos. Mas o Senhor, Ele não nos deixa permanecer assim. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não muda, Ele continua cuidando do seu povo e da sua igreja. Vai haver muitas dúvidas e incertezas no meio de nós, até confusões em nossas mentes, por elas serem limitadas, como é nas mentes dos discípulos. Vai haver isso, mas essas dúvidas, elas não vão permanecer, elas vão desaparecer. Essa confusão, ela vai desaparecer. Essas incertezas, elas vão desaparecer. Por quê? Porque Ele estará conosco. O Espírito Santo que Ele tinha falado antes de começar aqui o versículo 16. Volta um pouco comigo o texto para que nós entendamos mais isso. O porquê que nós podemos e ficamos muitas vezes confusos, como os discípulos ficou aqui, mas não permaneceremos assim. Volte um pouquinho. 12. 13. Quando vier, porém, o Espírito, o versículo 13, não é o capítulo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, agora, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo? Jesus afirmou aqui, em tal declaração, que o Espírito Santo, quando Ele for, vai interceder por nós. Que o Espírito Santo, Ele tem a missão de tirar todas as dúvidas e confusões das nossas limitadas mentes. É por isso que eu falei que confusão vai vir, incerteza vai vir, mas elas não irão permanecer, porque há uma promessa voltada para a igreja, há uma promessa voltada para o povo de Deus, que Jesus iria, mas o Espírito Santo viria e continuaria ensinando, continuaria direcionando, continuaria tirando dúvidas, incertezas, de modo que no lugar da dúvida, Ele colocará a certeza de que somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo estará conosco. Olha agora o que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Ele vai tirar as dúvidas. Veja, nós acabamos de ter a resposta. Por que que nós jamais ficaremos confundidos? Ficaremos confusos ou duvidosos? Porque o Espírito Santo nos revela Cristo. Ele nos faz entender, Ele nos faz compreender. Ele tira todas as nossas dúvidas, todas as incertezas, todas as confusões. Não é isso que Ele faz quando estamos lendo muitas vezes a Bíblia, orando. Tem coisas que não entendemos, aí de repente estamos orando. Deus, de modo soberano e gracioso, o Espírito Santo, como diz em Romanos, que intercede por nós, vem e nos traz o entendimento daquilo que nós não conseguimos outrora entender. Por isso que eu disse, vai vir, mas você não vai permanecer assim. Ele tira as incertezas e coloca a certeza. Ele vem tirar as confusões das nossas mentes, dos nossos corações, e apazigua, colocando os nossos corações e as nossas mentes no estado de paz. Não é isso que Ele faz muitas vezes em situações que estamos não entendendo, causa tribulação. Ele vem, tira as confusões, tira todas as dúvidas e apazigua o nosso coração, e colocando os nossos corações e as nossas mentes num estado de paz para com Deus. Tira todas as nossas dúvidas e põe no lugar a convicção. Veja, nós temos esse maravilhoso cuidado, nós temos esse privilégio, irmãos, como eles tiveram. Veja, Jesus não deixa eles confusos. Jesus acaba com a confusão, com a dúvida, com a incerteza. É exatamente isso que Ele também faz em nós. Veja o versículo 20. Eles ficaram confusos, não entenderam. Versículo 20. Em verdade,
verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É tremendo isso, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Não é lindo isso? Não é tremendo? Vejam, Jesus está, se você prestar atenção, eles não entenderam inicialmente. Ficaram confusos, como nós, mente limitada, é impossível que o finito compreenda o infinito. Jesus, o que é que faz diante disso? O que é que Jesus faz quando percebe que os discípulos estão confusos? O que ele está falando? Do que nosso mestre está falando? Jesus indaga eles. Jesus faz uma indagação, percebendo Jesus, que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis. Jesus está aprofundando a conversa. Presta atenção que a conversa ela vai em níveis diferentes. Jesus, no versículo 20, ele aprofunda mais para fazer que os discípulos comecem a compreender para que direção as palavras deles estavam apontando. Então ele diz: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Veja, como disse, Jesus está aprofundando o assunto. Jesus quer fazer que eles entendam. Então ele começa a aprofundar mais o assunto. O que poderia ser, já a essa altura, fazer que eles chorassem? Veja, presta atenção. O que Jesus diz? Vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que podia fazer nessa altura do campeonato aqui? Olha que Jesus está aprofundando e está querendo fazer que eles entendam. O que nessa altura do campeonato podia fazer os homens, os discípulos de Jesus chorar, senão a sua prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Então veja que Jesus está querendo explicar a eles o que eles não entenderam anteriormente. Um pouco me vereis, outra vez um pouco não me vai ver mais. Então Jesus começa a falar por figuras aqui ainda. É por figuras. Jesus ainda aqui não está falando abertamente, ele não está. Mas ele está aprofundando, ele está facilitando mais o entendimento dos discípulos. Você percebe isso já no versículo 20. Porque o que poderia fazer Pedro, João, Tiago chorar e se entristecer nessas alturas, senão a prisão de Jesus? O que? O que poderia fazer? Porque a alegria deles estava exuberante com Jesus. Eles estavam contentes com Jesus. O mestre estava ali, o Senhor do Senhor estava ali. Então o que nessas alturas podia ser mais ruim, mais triste para eles do que a prisão, morte e crucificação de Jesus? Nada. Então por isso que Jesus no versículo 20 diz: em verdade, para fazer eles entender, em verdade eu vos digo, vós chorareis. Para que eles começassem a se ligar: vocês vão chorar. Presta bem atenção, vamos lá, vamos captar junto. Versículo 19. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Vocês estão confusos? Jesus, vocês estão com dúvida? Vocês estão confusos por causa disso que eu falei a vocês? Por que vocês estão confusos? Vocês estão se indagando aí, com vontade de me perguntar. Eles não perguntaram a Jesus, tá? É algo interessante nós perceber aqui. Eles não dirigiram a pergunta a Jesus ainda. Eles ficaram entre eles, João, Tiago, Pedro. O que é isso que Jesus está falando? Ninguém entende. Eu não entendi. Você entendeu, Tiago? Não. Você, Pedro? Eu também não entendi. Eu não consigo compreender a fala do nosso mestre agora. Jesus, percebendo isso, antes deles indagá-lo, ele já diz, percebendo Jesus, percebendo o quê? Que eles estavam confusos, disparatinados acerca de tamanha declaração. Ele diz, percebendo Jesus que desejava, quem desejava? Os apóstolos, desejava interrogá-lo. Perguntou-lhes: indagais entre vós, vocês estão conversando entre vós a respeito disso que eu vos disse? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e me ver-me-eis? Vocês estão confusos, né? Vocês não entenderam? É isso que vocês estão indagando entre vocês? Pois, em verdade, Jesus agora, em verdade vos digo, que chorareis, figuras aí, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes,
vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. Irmão, esse texto é profundo demais, não é? É maravilhoso esse texto. Jesus começando a fazer eles entender. Pedro, Tiago, João, se liga. O que isso vai fazer vocês chorarem? O que vai entristecer vocês mais do que a minha morte? Eu estou com vocês aqui. Tem motivo para vocês chorarem? Não, Jesus. Tem motivo para vocês ficarem tristes? Não. Então o que é que vai fazer que vocês fiquem mais tristes e chorem do que a minha morte? Mas eles não se ligaram ainda, para ficar claro. Eles ainda não, até que eles estão confusos ainda. Mas Jesus está falando por figuras aí, mais de uma forma mais fácil. Mais fácil. De modo que eu, como leitor, compreendi. De uma forma mais complexa, de uma forma mais aberta. Ele começa, por isso que eu disse, tem níveis. Eu quero que você perceba isso. Na fala de Jesus aqui, tem níveis de profundidade. Aqui, por exemplo, ele começou a aprofundar mais a sua fala. Lá ele começou mais em cima. Viu que os discípulos não entenderam nada. Jesus aí facilitou mais para que eles pudessem entender. Mas eles continuaram não entendendo nada. Então Jesus diz, vocês vão chorar. Está lembrado? Está lembrado, Pedro? E vocês vão lamentar. Vocês vão ficar tristes. O mundo vai se alegrar. De que forma o mundo pode se alegrar? Mas a vossa tristeza, o vosso choro, se converterá em alegria. Glória a Deus. Como disse, nessas alturas, o que poderia fazer eles chorarem ou lamentarem, senão a prisão e a morte e a crucificação de Jesus? Eu sei que você concorda comigo. Agora, irmão, enquanto preparando esse sermão, às 2 e pouca para 3 horas da madrugada, veio no entendimento, para que eles viessem chorar e lamentar, esse choro duraria apenas 3 dias e 3 noites. Não é? Eu parei para pensar enquanto meditava. Jesus falou um pouco, me vereis, outra vez um pouco, não me vereis, outra vez um pouco me vereis. E eu pensei, mas esse pranto aqui, Jesus falou a eles, avisou, preparou eles. Aqui é a preparação do nosso mestre com os seus discípulos. Jesus está preparando o coração de Pedro, Tiago, João, para o que vai acontecer, para que eles pudessem enfrentar com maturidade o que estava por vir, que era sua prisão, morte e ressurreição. Agora, pensando-me que tudo isso, esse choro, esse lamento, essa tristeza duraria apenas 3 dias e 3 noites. Jesus está aprofundando a conversa para que eles viessem entender. Porque eles iam chorar, lamentar, como disse. Porque eles iam prantear. Porque eles estariam só, sem o grande mestre deles, sem o Senhor dos céus e da terra, sem o grande profeta de Israel, sem o Rei dos reis, sem o Senhor dos senhores, sem o Senhor do reino. Por isso eles chorariam e lamentariam. Aleluia. Agora eu quero dizer algo essa noite aqui. Assim como os discípulos, nós não iremos chorar por muito tempo aqui, nesse mundo. Lamentar por muito tempo aqui nesse mundo. Entristecer-se por muito tempo aqui nesse mundo. Porque assim como não demorou a sua ressurreição, assim também não demorará a sua gloriosa vinda. Não demorou a ressurreição, irmãos. Foi algo rápido, não demorou. A tristeza deles se converteu realmente em alegria. Realmente houve um esplêndido da glória de Deus. A pedra foi removida e a glória de Deus foi revelada ali naquele lugar. Então, assim como não demorou a sua vinda e eles se alegraram na sua ressurreição, nós se alegraremos na sua volta. Assim como a alegria deles foram completa na sua ressurreição, a nossa alegria também, junto com a deles, se tornou completa. Assim como ninguém pode tirar a alegria deles com choro, nem com choro, pranto, morte, tribulação e tristeza e lamento, ninguém assim também pode nos tirar a alegria que Cristo colocou em nós.
saber que Ele ressuscitou, que Ele vive, que o Espírito dele está em nós, que o Espírito Santo intercede por nós e que nós não estamos só. Aleluia. Vejam então, Jesus diz que o mundo se alegrará, mas vocês vão ficar tristes. O mundo vai ficar alegre, mas vocês vão ficar tristes, não é? Vamos ler o versículo 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficarás tristes. Jesus diz que o mundo vai se alegrar. O que é que Jesus está querendo nos dizer aqui? É o seguinte: a morte de Jesus na cruz levou o diabo e o mundo a celebrarem uma estrondosa vitória sobre Jesus. Nós compreendemos isso. Quando Jesus diz aqui que o mundo se alegrará, é para esse significado e sentido que ele está apontando. Porque Jesus sabia que quando ele morresse, isso levaria o diabo e o mundo celebrarem uma estrondosa vitória sobre Jesus. Nesse momento que o diabo e o mundo estivessem celebrando uma estrondosa vitória sobre Jesus, os seus discípulos se entregariam ao choro e ao lamento, que foi isso que aconteceu. No entanto, a morte de Cristo não foi a sua derrota, mas a sua glorificação. Cristo em sua morte venceu o diabo e triunfou sobre os seus inimigos. Em sua ressurreição, então os discípulos de Cristo que estavam tristes converteram a sua tristeza em alegria. Glória a Deus. Agora, irmãos, presta atenção. Quando lemos isso aqui, parece que só os discípulos fazem parte desse quadro que se alegrou com a ressurreição de Cristo, porque eles estavam lá, não é isso? Eles estavam presentes lá. Então, quando lemos essa ideia aqui, que Jesus diz que na sua ressurreição, Jesus está dizendo: olha, a alegria de vocês é a minha ressurreição. A minha ressurreição trará gozo, trará bem-aventurança, trará alegria, grande alegria para a vida de vocês. Quando lemos isso aqui, parece que o quadro aqui, a ideia aqui está apontando para eles que estavam lá, que viram Ele glorificado, que viram Jesus glorificado, ressuscitado, e realmente a tristeza foi convertida em alegria. Todavia, o único, específico e exclusivo motivo de alegria que temos é exatamente o mesmo motivo específico de alegria que eles tiveram. A alegria deles também é a alegria de todo cristão. É o motivo da alegria de todo cristão. Todo. Eu vou explicar isso aqui. É exatamente o motivo. O único, específico e exclusivo motivo de alegria que temos, que você tem, que a igreja tem, é exatamente, especificamente, o mesmo motivo de alegria que eles tiveram. Jesus ressuscitou. É fato isso. O ato da sua ressurreição mostrou que Deus aceitou o sacrifício de Cristo por nós. Esse é o único motivo pelo qual nós sorrimos e somos alegres. Nunca esqueça disso. Você só é feliz, a sua alegria só é completa porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Não tem para onde correr isso, irmão. Você acha o quê? Jesus está dizendo isso para os discípulos lá. A alegria de vocês será completa. Não foi isso que ele falou? Vocês vos se alegrará. Com o quê que ele se alegrará? Com a minha ressurreição. Quando eu ressuscitar, vocês terão fogo e pregará com grande ousadia em meu nome. Aleluia. Porque o coração de vocês se encherá de alegria. Outrora, antes dele ressuscitar, estão chorando, lamentando. Qual é a prova disso? É só lembrar de Lucas, não é? Praticamente eles estão chorando ali. Eu vou mudar. A especificidade do texto está falando de choro e lamento. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão lamentando. Triste, coitados. Foi ou não foi? Lembra disso? Todos
todos nós lembramos, os dois lá, cabisbaixo, porque aquele homem, Jesus chega no meio deles. Depois que eles verem que Jesus ressuscitou, o que acontece? Esses homens ficam exuberantes, alegres, contentes. Ao invés de ficar lá, volta para Jerusalém para anunciar que o Cristo ressurreto, Filho de Deus, ressuscitou. Aleluia. Então, esse é o ato de alegria. Irmão, não esquece disso, tá? A alegria que temos é pelo seguinte fato: que o Cristo ressurreto de Deus rompeu os aguilhões da morte e ressuscitou. Por isso estamos alegres. Nunca esqueça disso, você só é feliz. A sua alegria só é completa porque Cristo ressuscitou. Não existe nada na face da terra que seja a motivação para a sua alegria, senão pelo fato desse homem de dores ter ressuscitado dentre os mortos. Não existe. Glória a Deus. Não existe outro fato, irmãos. Não existe outro fato. Não existe dinheiro, carro, casa, bens, nada, emprego, nada. Nada. Você é alegre, você é contente, você é feliz porque Cristo ressuscitou. Por quê, irmãos? Pensem bem comigo. Se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, morrido e ressuscitado, não ia haver salvação para ninguém nesse mundo. Eu e você jamais poderia ser salvo, porque está escrito em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se não há remissão de pecados, não ia haver perdão para a humanidade. Todavia, sem perdão, sem salvação, sem justificação, sem santificação, sem a vida eterna, logo todos nós iríamos para o inferno. E lá seria a nossa morada eternamente. Agora, fica a pergunta que não quer calar. Qual motivo você, eu ou a humanidade teria para sorrir? Ou para se alegrar? Ou para ser feliz bastante? Dinheiro, casas, carro, um bom emprego, uma boa família, uma boa reputação, uma boa profissão. Qual o motivo? Qual o motivo? Sem perdão, sem remissão, sem santificação, sem vida eterna. Que motivo nós teríamos para sorrir? Sem esperança. Nós vamos todos os dias, nós vemos todos os dias praticamente fatores que eu acabei de colocar aqui na vida de muitas pessoas. Elas têm tudo isso, mas não são felizes. Ricos, milionários, se matam, tiram a vida. Eles têm carro, eles têm casa, eles têm muito dinheiro, eles têm iate, eles têm jatinho, eles têm conta bancária, eles têm as melhores motos, eles têm praticamente tudo, mas não tem felicidade. Se mata porque não encontra felicidade. Às vezes coloca a felicidade no cônjuge, na esposa, no esposo, no dinheiro. Coloca a confiança da felicidade nos bens que tem. Casou, tem muito dinheiro, então vou ser feliz. Quando quiser viajar de jatinho, viajo de iate, viajo, passeio, tenho todos os carros do ano. Coloca alegria ali, só que é frustrada, é mentirosa, é enganosa. Isso não traz verdadeira alegria para ninguém. Glória a Deus. Não traz. É fato isso. Porque senão não via pessoas tirando a própria vida. E é muitas, milhares de pessoas que fazem isso. Tira a própria vida, se mata, porque não encontra alegria, não encontra felicidade. Então não é carro, não é casa, não é nada. Nós vemos isso todos os dias. Nós vemos esses fatores que eu acabei de dizer aqui, colocados na vida de muitas pessoas. Elas têm tudo isso, mas não são felizes verdadeiramente. Porque uma pessoa pode ter tudo isso que eu acabei de dizer e falar e não ser feliz, não ter a felicidade que desejava. Se buscou no dinheiro, que buscou no casamento, que buscou no emprego e não achou, porque verdadeiramente ele nunca vai achar, porque a verdadeira felicidade não está nessas coisas perecíveis. Não está, irmãos. Nunca, jamais o homem encontrará felicidade em coisas perecíveis, passageiras, que se acaba, que a traça corrói e o ladrão rouba. Então, sem esperança de perdão e vida eterna, nós iríamos se alegrar para ir para onde? Para o inferno? Sim, iríamos para o inferno, todos alegres, contentes, indo para o inferno, alegres,
indo para o inferno, para o fogo, para a ira. Não faz sentido isso. Não teríamos motivo algum para celebrar. Essa é a pura realidade. Não teríamos. Essa é a realidade do ímpio, do incrédulo, da humanidade caída em Adão, daqueles que pervertem o direito, daqueles que escondem os seus pecados do Criador, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A alegria deles não é indizível, não é eterna, não é absoluta, não é verdadeira, é falsa, é enganosa, é passageira, é uma mentira. A alegria deles é uma mentira, porque como eu posso me alegrar com um pecado que vai matar o meu corpo e a minha alma? Como? Não tem como isso ser uma alegria verdadeira. Como isso pode me fazer rir? Como eu posso cantar supostamente, se alegrar, tendo certo que após a minha morte, a única coisa que me resta é um sofrimento eterno, onde vai haver choro e ranger de dente, onde eu não vou ter um momento sem ser atormentado de dia e de noite? Isso não é alegria. Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Agora, irmãos, todavia, como eu acabei de dizer, o maior motivo da nossa alegria não está em coisas perecíveis, é Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 2, ao contrário dos ímpios, você que vem me assistir, daquele que é incrédulo, que esconde os pecados do Senhor, que não se arrependeu dos seus pecados, que motivo para sorrir você tem? Que motivo de alegria você tem? Como? Sabendo que após a morte a sua alma passará a eternidade no Hades. Mas olha os justos, Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação, trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cervadouro. Aleluias! Olha, irmãos, que maravilha isso. Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome. Irmão, olha que contraste. O sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Tem salvação, tem vida eterna, tem gozo eterno para aqueles que temem. Para aqueles que temem o nome do Senhor, o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e sairei e crescereis como os bezerros do cervador. Agora, veja, eu quero que nós entendamos isso com mais profundidade. Vamos ler a continuação do texto. E ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. O que é isso aqui, irmãos? Jesus está falando de que modo aqui? Comparações. Veja, Jesus está aprofundando, por isso que eu disse, eu quero que nós entendamos isso completamente, entendamos com mais profundidade. Jesus já falou que a alegria deles vão se converter, ou a tristeza vai se converter em alegria. Mas, meu irmão, olha que maravilhoso isso. Jesus quer fazer eles entenderem. Jesus quer fazer eles compreenderem, entendeu? Então agora ele faz uma comparação. A ideia agora é uma comparação. O caso aqui não é substituição de tristeza pela alegria, mas de transformação. Você vai entender isso, olha. Quando Jesus diz aqui, no versículo 21, a mulher, querendo fazer eles entenderem, faz uma comparação agora. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, não é? Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então o caso aqui não é de substituição de tristeza pela alegria, mas de transformação. Jesus ilustra princípio com o exemplo da mulher
grávida, que sofre para dar à luz, mas transforma essa dor em alegria. Ao ver o fruto do seu ventre, ao nascer o filho, a mulher não se lembra mais da sua aflição, e a sua tristeza é convertida em alegria. Jesus está dizendo que a tristeza deles será semelhante à dessa mulher. Pelas dores normais do parto, ela vinha chorar. Assim eles também, de tanta dor, por ter perdido Jesus está falando para eles, assim como essa mulher. Olha a comparação, irmãos. Mas eles ainda não conseguiam compreender. Mas veja, por isso que eu pedi para você focar nos níveis de profundidade. Jesus se aprofundou mais agora em uma tremenda comparação. Jesus faz uma comparação para eles entenderem mesmo do que ele está falando. Então Jesus está dizendo, meu irmão, da mesma forma que essa mulher sente dor quando o menino está para chegar, assim vai ser quando eu for preso. Vocês vão sentir dor da mesma forma que essa mulher chora na hora para dar luz. Assim vai ser na hora que estiver sendo crucificado. Vocês vão chorar. Mas da mesma forma que quando essa criança nasce, essa mulher entra em um estado de alegria e gozo, assim vai ser quando eu ressuscitar. Aleluia. Entre os mortos, vocês vão se alegrar como uma mãe que recebe nos seus braços o seu filho. Assim eles também, de tanta dor, por ter perdido Jesus, o grande mestre, por ter sido preso após a crucificação, morto, grande dor trará ao coração dos discípulos este acontecimento. Mas isso não vai durar muito tempo. Como disse, assim como a mulher também, que o choro não dura muito tempo. Não é assim? É. No máximo um dia, 2 dias. Não é assim lá. Às vezes chega nem a dias, é só horas. Chegou lá, chorou um pouquinho, tem as contrações, o médico coloca um remedinho lá, e ela começa a chorar, mas a criança vem, e ela se alegra, o coração dela entra em um estado de alegria. Então veja, Jesus está dizendo isso para eles. Isso não vai durar muito tempo, assim como a mulher também, que o choro, a dor, não irá durar muito tempo, porque logo a criança há de nascer, e o choro e a tristeza dessa mulher se converterá em alegria. Jesus está dizendo para os discípulos que assim como essa criança há de nascer, assim também ele há de ressuscitar. Assim como a alegria dessa mãe ao ver a criança nascer, muito se alegrará, muita alegria, bastante bem-aventurança tomará conta do coração dos discípulos ao verem o seu grande mestre ressuscitar. Logo percebemos que a dor da mãe não foi substituída por sua alegria, mas foi transformada em alegria. Você prestou atenção nisso? Logo percebemos aqui que a dor da mãe não foi substituída por alegria, mas foi transformada em alegria. Por que foi transformada? A criança não foi substituída. A criança que causou dor é a mesma criança que vai causar alegria. A criança que causou um pouco de tristeza pela dor é a mesma criança que vai causar grande gozo e alegria quando ela nascer. Então percebemos aqui que a dor da mãe não foi substituída por sua alegria, mas foi transformada em alegria. O mesmo bebê que lhe causou dor é o motivo da sua alegria. Deus ainda faz o mesmo, pois transforma a tribulação em triunfo, a tristeza em alegria. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 23. Quer dizer, 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá. Preste atenção que Jesus fala sobre ninguém tirar a alegria. E isso é algo muito interessante aqui nós enfatizar. Por quê? Porque o que ia acontecer não ia ser pouca coisa. Você sabe que não ia ser pouca coisa. Jesus estava
prestes a ser preso pelos romanos. Jesus estava prestes a ser humilhado, crucificado, açoitado e prestes a enfrentar a ira de Deus e a ira daqueles homens ali. E aquilo ali ia ser algo, nada ia entristecer mais os discípulos do que aquilo. De modo que eles foram dissipados. Eles ficaram abatidos, tristes. A prova disso é os dois discípulos no caminho de Emaús. Mas Jesus consola eles com uma palavra maravilhosa. Ele diz o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá vos tirar. O que Jesus está dizendo aqui? Nem a minha morte, nem a minha crucificação, nem toda a maldade do diabo, do mundo, dos homens, nem as circunstâncias que a minha morte vai causar poderá tirar a alegria que eu coloquei dentro de vocês. Nós aprendemos muito com isso. Sabe por quê? Porque eu acredito que eu e você não passou por algo semelhante ao que os discípulos passaram. Mas Jesus está apontando para algo muito maior aqui. Você acha que não? Sim, claro. Jesus está apontando aqui para após a morte, ressurreição, a ascensão, missão. Entendeu? Jesus, quando ele diz aqui, lê comigo, assim também, agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A vossa alegria ninguém poderá tirar de vocês. Não tenha angústia. O que é que Jesus está dizendo? Não tenha angústia que vocês vão passar, Pedro. Tem. Não tenha dor que vocês vão ter, Tiago. Tem. João, não tenha dor que você vai sentir de me ver ao pé da cruz, João, que era João que ia estar lá, né? Não tem aquela dor, João, que você vai sentir de me ver lá, eu sangrando naquela cruz. Tem. Pois nada disso vai poder impedir que vocês se alegrem com a minha alegria. Aleluia. Nada, tudo que vocês vão enfrentar agora, que eu estou dizendo, tudo, não se comparará após o que vai acontecer com a minha ressurreição. Nada. Todo esse sofrimento que eu estou profetizando para vocês aqui, da minha morte, da minha prisão, da minha crucificação, da tristeza de vocês, do choro de vocês, meu irmão, vai haver uma alegria tão multiplicada, vai haver um gozo tão enorme, vai haver algo tão esplendoso dentro de vocês, que eu digo a vocês, que essa alegria ninguém poderá vos tirar. Ninguém. É o que Jesus está dizendo para eles aqui. Agora ele diz o seguinte, versículo 23. Naquele dia nada me pergunteis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ô irmão, eu vou dizer, tem coisas que às vezes acontecem em nossas vidas e nós ficamos abismados, impactados. Tem textos que depois de muito tempo é que ele vem trazer o real sentido, que nós vamos entender ele, a profundidade. Você já parou para pensar, meditar, só um pouquinho, nesse pequeno trecho que eu acabei aqui de ler? Só um pouco, não precisa ser muito não, só um pouquinho na profundidade, na expansão, na estupenda, quão estupendo é esse texto, tudo que está sendo pregado aqui. Mas esse trecho aqui, o 23, você já parou para pensar nisso? Irmãos, ele tinha ensinado os discípulos já, Jesus, acerca da oração, no cenáculo. Nós vemos isso, não precisa ir para lá. Aqui mesmo, em João 14:13, Jesus ensinou eles a orar. Agora, ensina que a oração é uma fonte de bênção, alegria e compreensão espiritual. Irmãos, veja
me pergunteis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá. Meu irmão, escute, talvez você não parou para pensar ainda. Jesus está afirmando a você, a mim, a igreja, que Deus vai e tem escutado as nossas orações. Ele está afirmando aqui, quando você orar, Deus vai conceder o que vocês pediram a vocês. Olha para isso, irmãos. Veja mais. Agora preste atenção em uma coisa. Você olhou para o texto já comigo. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa se pedirdes alguma coisa ao Pai, vos lá concederá em meu nome. Certo? Deus está dizendo assim, ó, em meu nome. Se vocês orarem ao Pai em meu nome, o Pai vai conceder a vocês. Por que Jesus está fazendo isso? Claro que nós vamos entender isso. Jesus tinha que fazer isso. O que é que Jesus está profetizando para ele? O maior ato da história da humanidade. Morte. Aquilo que mais abateria o coração deles, não é? Então o que Jesus está fazendo? Consolando, direcionando. Jesus agora está ensinando a eles que a oração é uma fonte de bênçãos. Que a oração é uma fonte de bênçãos espiritual. É uma fonte de alegria e compreensão espiritual. Agora veja, pois enviaria sobre eles o Espírito Santo, Jesus falou, junto ao trono da graça, intercede por eles, como intercede por nós. Como sumo sacerdote e advogado, Jesus diz a eles que o Pai os ouvirá em seu nome e lhes suprirá todas as necessidades. Irmãos, isso aqui é algo tremendo, magnífico, estupendo. Aqui nos deixa claro, e aqui nos deixa mais alegre do que já estamos. Porque além de termos a alegria da salvação e da vida eterna, a convicção que Ele está conosco, temos outra convicção. Escute bem, olhe bem. Além de termos já a alegria da salvação, da vida eterna e a convicção que Ele está conosco, temos outra convicção agora, poderosa. Sabe qual é? Jesus disse que vai nos ouvir. Você quer motivação maior do que essa para orar? Você quer? Rapaz, às vezes eu penso, irmãos, quantas pessoas já ouviram falar isso? Eu já vi muitos casos, está acontecendo agora, casos semelhantes a esse. Às vezes eu parei de orar porque parecia que Deus não estava me ouvindo. Às vezes eu oro, eu fico triste porque parece que Deus não está me ouvindo. Eu não sinto nada. Eu não tenho certeza se Deus está me ouvindo, sabe? Se isso não passou pela sua mente ainda, porque todo cristão já passou por isso. E às vezes até passa. Poxa, eu não sei. Deus, onde é que está Deus? Não senti a presença, Senhor. Eu estou em pecado, Deus. Jesus está dizendo o que aqui? Não! Isso, vocês não podem ter tamanha desconfiança. Você quer maior motivo do que esse para orar? Você quer maior motivo do que esse para buscar? Você quer maior motivo do que esse para interceder? Jesus dizendo para você, se você orar em meu nome, Deus os ouvirá. Aleluia. Glória a Deus. Ó, meu irmão, isso aqui não é algo duvidoso, é certeza. Certeza. Não existe motivação maior do que essa para orar, sabe? Porque Ele vai nos ouvir. Qual é o prazer maior do que você orar e Deus ouvir? Você saber que Ele vai ouvir. Tem coisa melhor do que você se ajoelhar e saber que Deus está ouvindo as suas preces, as suas causas. Tem algo mais prazeroso do que isso, crente? Não tem. A motivação do crente é ir ao quarto e ter certeza que Deus vai ouvir. Então é isso que Jesus faz com os apóstolos, é isso que Ele faz com Pedro, é isso que Ele faz com João, é isso que Ele faz com João, Pedro, Tiago. Independente do que você estiver passando, não esqueçam, o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos concederá. Aleluia. Glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Orem, peça, de modo que Jesus diz, até agora você não tem pedido nada. Peça para que a alegria de vocês seja completa.
motivação do que? Irmão, eu vou. Pense num texto que desde ontem às 3, eu comecei, eu acho que foi meia-noite, ou foi 1 hora, não sei, até quase 4 horas da manhã. É um texto que a partir de ontem eu não desapego mais. A certeza, Deus, aqui eu posso orar com esse Deus. O Senhor prometeu que em nome de Jesus há de ouvir. A promessa é algo convicto. Jesus está consolando Pedro. Pedro, você não está só, meus filhos. Deus consolará você, enviará o sustento. Deus vai capacitar vocês. Peça o que vocês querem, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Oh, meu irmão, que maravilha. Que tremendo. Quando você estiver fraco, peça graça. Peça. Quando quiser interpretar, peça para que a alegria de vocês, naquele momento, o que vocês queriam fazer? Ah, Deus, eu queria pregar, estava sem coragem. E o que vai trazer alegria para o pregador? Pregar com ousadia e o efeito curtir. Isso vai alegrar o coração dele. Ele conseguiu fazer. Então Deus está dizendo exatamente isso. Peça em qualquer situação, peça em meu nome. Deus vai conceder a vocês. Aleluia. Glória a Deus. É tanto que ele diz assim depois: peça para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. Mas como, irmão? Você pode compreender isso comigo? É daquilo que você está pedindo. Eu quero graça a Deus para pregar. Ah, Deus me ajuda aqui. Mas você não consegue. Mas aquilo vai alegrar muito. O que acontece? Deus ouve, dá graça, capacita, você faz, e a sua alegria naquilo ali se torna completa. Amém. Aleluia. Você entende? Ô irmão, se nós estava meio cabisbaixo, se nós estava meio tristonho, desesperançoso, não é possível depois disso mais. Meio sem vontade de orar depois disso, não. Jesus garantiu para nós, para a igreja: ore em meu nome. Eu digo, agora sabe o que me chama a atenção aqui? Em verdade vos digo. Tremendo isso. Jesus enfatizou a passagem que ele... Meu irmão, é algo tão magnífico e soberano. Parece que ele faz isso aqui até onde eu vou acabar 2 vezes, em 2 enfatizações maiores. Ele quis colocar um tipo de negrito, chamar a atenção dos discípulos a observar aquilo que ia sair da sua boca. Então ele diz assim: em verdade, o que eu estou falando aqui está procedendo de mim, que sou a verdade. Acreditem, faça. Em verdade eu vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Glória a Deus. Pronto. Você quer mais consolo do que isso? Mais motivação para orar do que isso, irmão? Jesus dizendo para nós que Deus vai nos ouvir, que Deus vai conceder a graça, que Ele vai nos capacitar, seja qual for a nossa missão. Você quer motivação maior do que essa? Não tem. Você não vai encontrar em canto nenhum. Mas por que Ele vai nos ouvir? Por que nós vamos orar em nome daquele que ressuscitou e morreu em nosso lugar? Qual é a garantia que Deus vai nos ouvir? A morte, a crucificação e a ressurreição. Você entende que Jesus está dando a certeza que Deus vai ouvir eles? Por quê? Porque vocês se tornarão filhos, vocês serão justificados, não vai haver nada que impeça que o Pai ouça vocês mais. Então, em verdade eu vos digo: ore em meu nome naquele que vai morrer por vocês, ser crucificado por vocês e ressuscitado por vocês. Pode ter certeza, em meu nome o Pai os ouvirá. Aleluia. Glória a Deus. Pode fazer isso, em meu nome. Vai com toda a força, vai com toda a fé, vai com confiança, em meu nome. Irmão, não é maravilhoso? O que você quer mais? Quer mais impulso? Quer mais motivação para orar? Para buscar, para interceder, para ser um grande homem de oração? Do que essa? Não existe outra. Veja, Jesus está declarando: em verdade, Jesus faz questão de enfatizar o que ele está dizendo. Todos nós sabemos que quando Jesus faz isso, em verdade, ele quer enfatizar
Irmãos, está claro que ele está enfatizando, ele quer deixar claro para os discípulos que é ele que está falando, a verdade em pessoa, para que eles dê a mesma importância aqui Jesus está dando a essas palavras, para que eles não só façam, ore, busque, interceda, como faça isso com toda a confiança, determinação e fé. Aleluia. Então, ele diz 2 vezes para ficar claro que isso vai acontecer. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Não só ore, não só busque, não só faça isso como interceda, faça isso com toda a confiança, faça isso com toda a determinação, faça isso com toda a fé. Jesus está, você sabe o que é colocar fogo na lenha? Jesus está abrasando o coração dele, levantando o ânimo, dando coragem, força, confiança, dizendo: eu vou morrer, mas creia, ore em meu nome, a resposta vai vir, Deus vai cuidar de você, suprir todas as suas necessidades. E vocês orarem em meu nome. Vamos prosseguir. Até agora não tem despedido, peço para que sua alegria seja completa. Versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Opa! Você lembra que eu tinha dito? Quem está falando isso aqui? Jesus. Que coisas? Essas coisas aqui, tudinho. Isso aqui que eu preguei até agora. E que eu tinha dito, que eles não tinham entendido ainda. Essas coisas eu estou falando por meio de figuras. Jesus. Eu estou falando tudo isso aqui por meio de figura. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. Figuras e comparações. Qual foi a comparação? A mulher. A mulher foi a comparação que ele fez. Se lembra? A comparação da mulher que está grávida. Figura, uma vez me vês, outra vez não me vereis. A palavra enigmática de Jesus. Então, comparações e figuras. Até agora ele está falando assim aqui. Mas ele diz: vem a hora em que não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Agora, irmãos, você quer outro motivo para orar? Recebe essa aí. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, meu irmão, que maravilha isso aqui. Que tremendo. Naquele dia vocês vão pedir meu nome, eu já sei. Mas eu não digo que rogarei ao Pai por vocês. Mas por que, Jesus? Porque o próprio Pai ama vocês. O próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus e vim do Pai. E entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Agora que eles vieram entender, irmão, versículo 29. O que é que eles vieram entender? Porque Jesus abriu o seu entendimento, fez que, na verdade, Jesus fez isso de um modo progressivo. Jesus foi progredindo, foi aprofundando, de modo, pode ver, irmãos, foi o que eu tinha dito a você, a palavra tem níveis. Ela começa mais em cima, Jesus vai aprofundando, de modo que no versículo 29 eles disseram: os seus discípulos, agora falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Viu a declaração dos discípulos agora? Você entendeu? Quando eles disseram aqui assim, ó. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Talvez você já entenderam porque que eles falaram não precisa que alguém te pergunte, né? No versículo lá anteriormente, o que é que eles iam fazer? Perguntar a Jesus. Jesus deixou eles perguntar? Não. Jesus se antecipou e começou a falar
tirar todas as dúvidas do coração dele, de modo que quando chega no versículo 29, eles entenderam que Jesus deu todas as respostas que eles precisavam, sem que eles falassem ou perguntassem uma sequer palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles entenderam isso, que Jesus tirou todas as dúvidas, dissipou todos os embaraços, sem que eles lhe indagassem, porque Jesus sabia qual é o assunto da indagação, de modo que eles entendem isso e dizem: agora sabemos todas as coisas que não precisa de alguém perguntar alguma coisa a ele, porque ele já sabe de todas as coisas. Olha lá, nós nem perguntamos, não foi Pedro? Não foi Tiago? Pois ele tirou todas as nossas dúvidas, ele tirou todos os embaraços, ele tirou todas as confusões dos nossos corações. Assim é Deus conosco, irmãos. Ele continua com esse cuidado. Antes que nós nos pergunte, Ele nos revela. O Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, de modo que nós fazemos o mesmo. Presta atenção que eu disse para o boca aberta aqui. Quem de nós já ficamos aqui rindo à toa assim, que vê um versículo que você lê um bocado de vez não entendeu? Quando você foi lá que entendeu, você começou a rir, chorou. Meu Deus, que tremendo! É isso que Ele faz. Ele continua operando grandiosamente da mesma forma em nós. Ele continua. Realmente o mestre estava falando isso. Acabamos de ler, Jesus faz uma comparação. Como eu disse, ele não deixou seus discípulos confundidos. Se lembra? Jesus dá outra declaração magnífica, mas aqui já passou. Jesus está dizendo aqui: quando orar em meu nome, você jamais deixará de ver. Eu ia fazer outra enfatização aqui, mas a hora não vai deixar. Quando Jesus disse aqui, no versículo aqui 22, que assim agora ter sido naquele dia. Não, aqui embaixo quer dizer, porque o próprio Pai vos ama. Jesus estava querendo dizer aqui, e os discípulos popular, que os discípulos agora está dizendo aqui que agora nós estamos entendendo, agora Ele está nos fazendo entender, agora Ele está tirando todas as nossas dúvidas, agora Ele está tirando todas as confusões, embaraços que havia em nossas mentes e em nosso coração, porque nós estamos compreendendo, e é exatamente isso que Cristo faz em nós intercede por nós, nos fazendo entender mistérios maravilhosos, sublimes do nosso soberano Deus, nos dando direção e entendimento, nos edificando através da palavra, os fazendo entender a sua soberana e eterna palavra, tirando dúvidas dos nossos fracos corações. De modo que, veja o que os discípulos falaram: vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Veja, irmãos, os discípulos estão falando acerca do versículo 19, como disse, eles entenderam, agora eles entendem, se diz, vemos que todas as coisas não precisa de alguém te perguntar. Eles vão falando acerca deles mesmos, não precisou nem perguntar a Jesus, Ele já nos explicou tudo. Então Jesus vai aprofundar cada vez mais as suas palavras. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. As suas palavras se tornam cada vez mais claras e diretas. Isso provoca a reação dos seus discípulos, que agora diz a Jesus que estão entendendo as suas palavras. Mas preste atenção, que mesmo os discípulos dizendo que está entendendo as palavras de Jesus, Jesus é longe de aplaudi-los. Olha o que Jesus vai fazer. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Talvez eles pensaram até que Jesus ia elogiar eles, porque eles dizem: Senhor, mestre, nós estamos entendendo, Senhor, de modo claro agora. Jesus disse: agora, credes? Agora? De hoje que eu estou falando com vocês? De hoje que eu estou facilitando para vocês? Vocês entenderam agora? Tudo bem. Mas vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Agora, ao mesmo tempo, Jesus consola o coração deles.
Jesus não adverte os seus discípulos para deixá-los abatidos, mas para terem paz nele. E os alerta de que o futuro não seria marcado por doçuras e quietudes. Entendeu? Preste bem atenção aqui, eu já vou acabar. Todavia que Jesus diz que eles correrão, abandonarão Jesus, deixarão ele só. Jesus consola eles com a pura verdade que muitas igrejas hoje devem aprender. Jesus diz a eles, olha, alerta a eles: o futuro de vocês não será marcado por doçuras e quietudes, mas por aflição, tristeza, choro, angústia, tribulações, decepções no mundo. Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está ensinando aqui o que muitas igrejas deviam ensinar, irmãos. Mesmo sendo certo que todas as aflições virão, os discípulos crentes não devem ficar firmes e ter bom ânimo. Jesus está mostrando aqui, nessa passagem, irmãos, o que muitas igrejas deviam cair na realidade: parar de ensinar ao povo um evangelho negociável. Parar de negociar. Negociar como? Negociar com Deus. Eu dou a Deus e Deus me dá. Dependendo do tamanho do negócio que você dá a Deus, Deus vai te dar algo maior. Se você não negociar, não dá a Deus, Deus também não te dá. E se você for algo de negócio com Deus, dá muito a Deus, Deus te livrará da morte. Agora, Deus te livrará da doença, da gripe. Deus te livrará da pobreza. Deus te livrará de passar problema. Deus te livrará de situações adversas, de perder o emprego. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo tudo ao contrário. Que a marca, que o futuro, que os acontecimentos por vir não seriam marcados por doçuras e quietudes, mas ao contrário, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo todos vocês, cristãos, terão aflições. Glória a Deus. Vocês vão ter problema, vai perder emprego, vai ficar doente, parente vai morrer, vai ficar gripado, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ser caluniado. Tudo isso vai acontecer com vocês no mundo. Mas todavia, tenha de bom ânimo. Aleluia. Interessante é quando ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. Jesus está dizendo: vocês não há de encontrar paz no mundo. No mundo, a única coisa que vocês vão ter é tribulação, perseguição, choro, dor, tristezas. Vocês vão passar por dificuldade no mundo. Não vai ser doçuras, meus filhos. Não vai ser quietude, não vai ser. O futuro não vai preparar quietudes e doçura para nenhum cristão na face dessa terra. Vai ter dificuldade, meu filho. Vocês vão ter situações difíceis. Mas eu tenho vos dito essas coisas para que não no mundo, mas em mim, vocês tenham paz. Aleluia. Deus. Em mim. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. O que Jesus está querendo dizer com isso? Mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a choro, tribulação, perseguição, dor, doença, tudo que vocês vão enfrentar, ainda assim, em mim, nunca vos faltará a paz para vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nunca. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Essa é a realidade de todo cristão. Tem o consolo. Vocês vão ter o conforto. Vocês vão ter o meu abraço. Vocês vão ter a minha paz. Nunca vos faltará a minha paz. O mundo vai atribular vocês e eu trarei paz para vocês. Vocês terão um problema no mundo, tristeza, chorarão, mas quando vocês vierem para cá, lembra o que eu disse? Quando orarem em meu nome, eu consolarei vocês, converterei a tristeza em alegria, vou fazer que o mal coopere para o bem. Meu irmão, é isso que ele está dizendo. Não é que não passa, mas eu vou mudar o contexto. Você está triste lá, vem a mim, eu alegro vocês, eu lembro a vocês dos céus, eu lembro a vocês do que espera, eu lembro a vocês da esperança da vida eterna, de modo que eu converto tudo que o mundo fez de tristeza ao coração de vocês, de forma em alegria. Aleluia. Glória a Deus. Vocês têm paz em mim, não é no mundo. Em mim. Em mim vocês vão ter paz.
No mundo é tribulação. Em mim vocês vão ter paz. Mesmo sendo certo que todas essas aflições virão, os discípulos, os crentes, nós devem ficar firmes, ter bom ânimo. Significa ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Se no mundo os discípulos terão tribulações, em Cristo os discípulos terão paz e consolo. Irmãos, se no mundo nós teremos tribulação, em Cristo nós teremos paz e consolo. Semelhante a esse, não encontraremos em lugar nenhum um consolo assim. E para nós, no mundo teremos tribulações, em Cristo nós sempre esperamos e teremos a paz Glória a Deus. que excede a todo entendimento. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos os inimigos que afrontar vocês, entristecer vocês, caluniar vocês, barganhar com vocês, lembrem, eu venci todos eles. Eu sou Senhor de todos eles. Eu governo todos eles. Então lembrem, em mim vocês terão paz. Louvado seja Deus por essa palavra.